E aí, gente, tudo bem? Beleza? Pessoal, tô aqui de volta para falar com vocês e hoje eu vou falar sobre algo bem interessante. Ontem eu tomei algumas bordoadas do Espírito Santo. Cara, sim, Jesus falou muito forte comigo ontem a respeito de algumas coisas. Eu queria trazer alguma dessas reflexões com vocês, porque eu acredito que são coisas que podem ser bem úteis e edificantes na realidade para nossa vida, como um corpo coletivo. Inclusive, sobre essa questão de corpo coletivo, quero trazer um adendo. Eu assisti hoje à tarde uma pregação do Alessandro Matos, muito boa. Vou deixar aqui embaixo, ele fala sobre essas questões, sobre viver corpo, que as pessoas querem viver o vida na vida, né, como um corpo coletivo de igreja, mas não querem viver o vida na Bíblia. Muito bom, realmente fantástico. O Alessandro Matos, ele é muito bom. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Vou pegar aqui meu tablet, que eu fiz algumas anotações a respeito do que eu quero falar com vocês. E, cara, Cristo, ele começou a ministrar no meu coração ontem, a respeito de algumas coisas, né, igual eu tô falando. E o que eu quero falar a vocês é o seguinte. Jesus, ele colocou ontem no meu coração uma pergunta que me fez refletir e foi, cara, muito forte, porque realmente me exortou num nível que talvez não esperava. É, eu, como um homem jovem, como um jovem cristão, eu tenho planos a respeito do meu futuro, a respeito de propósito, de chamado, a respeito de carreira, a respeito de vida acadêmica, a respeito de relacionamento, no sentido de, eu quero ter uma esposa que ama mais a Cristo do que ame a mim, sabe? Coisas nesse sentido. Então, é natural você criar planos, né? Você ter planos e propósitos para a sua vida. E quando a gente observa a vida dos homens de Deus nas Escrituras, Cristo, ele começa, ele sempre, na verdade, mostra lá na frente, mas ele não mostra o passo a passo, né? Então, sempre levantando uma questão, tipo assim, se você confia em Cristo para o próximo passo, mesmo sem o resto daquele mapa que te leva até o fim do caminho, algo nesse sentido. E Jesus, ele levantou uma questão, porque eu comecei a orar e falei, Senhor, eu tenho planos, o Senhor ministrou coisas ao meu coração a respeito do meu futuro. Eu comecei a pensar nisso e Cristo, ele levantou em mim uma pergunta seguinte: Davi, você tem planos? Você tem objetivos para a sua vida? Mas e se você não conseguir os planos que você almeja? Sabe, se você academicamente não conseguir concluir aquilo que você deseja, se profissionalmente você não se realizar, se aquilo que você crê que tem hoje por ministério de missões e pregar o evangelho e coisas nesse sentido, se tais coisas não se concluírem, se você não tiver essa esposa que ama mais a Jesus do que a você, se você perder essa oportunidade, se você não construir esse futuro que você então almeja, será que você vai continuar bem? Será que Cristo, ele continuaria sendo a sua primazia? E quando eu comecei a pensar sobre isso, realmente eu fiquei meio louco. Eu falei, caramba, é verdade. Será que se nada daquilo que eu almejo, nada daquilo que eu planejo acontecer, será que eu ainda continuaria bem? Será que Cristo, ele continuaria sendo suficiente? E aqui eu quero trazer algo que é muito interessante. John Piper, ele fala que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. E o que é interessante sobre isso? Porque quando a gente observa John Piper falando essas questões, a gente tem que entender que a satisfação, ela anda muito alinhada à confiança. Porque nós confiamos que Cristo, ele vai ser suficiente para nós. E dessa forma nós nos fazemos satisfeitos nele. E o que é uma questão a respeito disso? Que caso essas coisas que eu falei, se eu não tivesse futuro, se não tivesse a esposa, se não tivesse oportunidade, será que eu continuaria bem? Será que eu continuaria satisfeito no Senhor? Isso é uma coisa que exige muita confiança. A satisfação, ela exige muita confiança. E não é fácil, cara, porque às vezes a gente coloca, até indiretamente, condições a fatores externos a Cristo, sabe? E não que não seja correto a gente ter desejos, mais uma vez, uma coisa que eu quero deixar claro é que não é errado você desejar profundamente alguma coisa. Errado é se aquilo tomar o lugar de Cristo. Então, um desafio que nós temos que ter como filhos de Deus e como nascidos de novo é ter essa distinção entre aquilo que nós desejamos profundamente, mas ainda assim mantemos a Cristo como primazia.
E essa é uma questão que eu comecei a pensar. Porque realmente, quando eu parei a pensar, cara, se tudo aquilo que eu almejo, se eu não conseguir nada daquilo que eu desejo, mas tiver Cristo, será que eu vou estar bem? Será que vai ser suficiente para mim? E eu comecei a pensar nisso, cara. E a resposta não foi tão óbvia de falar sim, continuaria. Porque talvez a gente até pense, ah, não, sim, continuaria. Mesmo se eu não tivesse nada, Cristo sendo suficiente para mim. Cristo é suficiente para mim. Mas será que genuinamente é isso? E eu comecei a realmente querer, a me questionar genuinamente se Cristo seria suficiente. Isso leva a um lugar de desejar confiança, de desejar o Senhor e ter confiança no Senhor apesar de qualquer outra coisa. E sabe, Cristo ele tem tratado muitas coisas no meu coração recentemente. E até aqui uma anotação que eu fiz, né? Que quando a gente tem essa questão da satisfação, muitas vezes a falta dessa satisfação ela se transmite em ansiedade, né? E a ansiedade, ela frequentemente revela um conflito de confiança, no sentido que a ansiedade expõe onde nosso coração está tentando obter uma segurança final. Então, quando você não é satisfeito, quando você não confia, muitas vezes indica que tua confiança final não está em Cristo, mas está nas outras coisas. Então a tua confiança não está se Jesus vai estar com você todos os dias. Está se teus projetos, teus planos, se tua esposa, que seja, sabe? Se essas coisas vão nortear a sua vida, sabe? Num sentido de uma segurança final e não em Cristo. E Jesus começou realmente a ministrar meu coração quanto a isso. Porque, cara, quando a gente deseja profundamente essas questões de propósito, futuro e realização, isso não é idolatria. É bom a gente fazer essa distinção. Porque idolatria não é a intensidade de um desejo que você tem, mas é onde o coração busca o descanso final. Então, você acaba tendo, às vezes, uma legalidade em buscar essa, esses desejos sem serem propriamente uma idolatria, entende? Então nós temos que entender isso, né? Se o nosso descanso final continua sendo Cristo, se a nossa fonte máxima de satisfação e prazer continua sendo Cristo. E esse é o critério final de se nós estamos idolatrando algo ou não. E para concluir, talvez esse seja um tópico muito complexo. Honestamente, eu não sei se eu consegui destrinchar de uma forma clara e objetiva, mas eu vi uma frase do João Calvino ontem, também que eu achei muito boa, que é algo num sentido, eu não lembro certinho como é que era, mas era algo do tipo, quanto mais limpos estamos, mais a sujeira aparece, ou quanto mais próximo de Deus estamos, mais a poeira aparece, que é num sentido de que quanto mais nós entendemos a complexidade e nós entendemos a grandeza do Senhor, mais nós percebemos que nós não sabemos nada, sabe? E isso é muito louco, é muito legal, porque Cristo ele é tão imenso, a imensidão de conhecer a Cristo ela é tamanha, que quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe que a gente não sabe de nada. Isso é muito legal. Mas eu gostaria de realmente provocar essa reflexão no seu coração a respeito dessas questões. Se você tem planos, e espero que tenha, se você tem objetivos na sua vida, mas se tudo aquilo que você coloca como um objetivo, se tudo aquilo desse errado, se você ainda assim estaria amando ao Senhor? Essa é uma pergunta que me fez refletir, que me fez pensar. Eu gostaria até de trazer Provérbios 20, 24, né, que a palavra fala algo no sentido de que, cara, para que eu vou ter preocupação no meu futuro se é Deus que guia meus passos? Eu vou colocar o versículo aqui que eu não lembro de cabeça. Mas Jesus, ele nos chama a viver o dia após dia, né? Em João 15, em Salmos 1, quando ele nos chama a permanência, quando ele fala que os frutos vêm no lugar de permanência, a permanência ela é construída no dia a dia e não necessariamente numa visão de daqui a 3 anos, como é que vai ser daqui a 5 anos. Então eu queria fazer esse desafio para você, de você realmente, com sinceridade, com genuinidade, colocar no seu coração se você tem Cristo como primazia, apesar dessas coisas, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e um beijo no seu coração.